Shalom a todos. Hoje a gente vai fazer a leitura bíblica aqui. Vou até puxar aqui a câmera para ficar melhor visível o rio. Hoje nós vamos fazer a leitura bíblica com vocês com essa imagem aqui, ok? Pronto. Isso aqui é a árvore que eu falei que é a árvore que é plantada à beira do rio. Como está o Salmo 1. Vamos lá. A primeira live que eu fiz do capítulo 15 de Atos, esse capítulo, ele é assim muito... ele tem um divisor ali, nesse capítulo 15 de Atos, os apóstolos começam a ter que tomar decisões sérias ali, ok? Porque nós temos aquilo que a gente vai passar por pessoas aqui na frente, porque eu estou numa estradinha. Muita gente passa com cachorro, andando, bicicleta, com tudo, ok? Então, eu estava ali, Paulo, pregando pros gentios, né? Deus já tinha chamado ele de uma forma sobrenatural. Ele já tinha passado um tempo com Deus no deserto, aprendendo. O povo não conta a história de Paulo direito. Aí as pessoas, eu quero ser como Paulo. Mal sabe o que Paulo passou na vida, o que Paulo sofreu, quanto tempo Paulo se afastou para estar com Deus, para aprender. As pessoas acham que é assim, de qualquer jeito. Não é, gente. Todas as pessoas que têm profundidade com Deus, gente, não é de qualquer jeito, gente. Não é de qualquer jeito, viu? As pessoas que têm intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, não é de qualquer jeito, igual os crentes passam por aí, não. Não é de qualquer jeito, não é. Mais buscar Deus, mais consagração, mais honestidade, sinceridade com Deus, mais você vai ver o sobrenatural. É simples assim, gente. Não é mágica. Terminei de fazer uma live no Instagram dizendo, não é mágica servir a Deus, servir a Jesus, ter experiência, viver o sobrenatural. Não é mágica, não. Não vai precisar que você vai falar pirili, pimpim, sei lá, e que tudo vai acontecer. Não é assim, não. Não é assim. Isso é o engano das trevas. Então estava ali tudo bem, as pessoas se convertendo com a palavra que Jesus mandou pregar, ok? Paulo era um homem que tinha experiência, conhecia toda a antiga aliança, estava sendo preparado para ser rabino, conhecia tudo das leis judaicas, tudo. Ouviu falar dos cristãos, não sei que idade que Paulo tinha quando o Senhor Jesus estava na terra, eu não sei. Eu sei que ele já conheceu os apóstolos pregando. E ele também era de Damasco, né? Ele não era de Jerusalém, ele era de Damasco, uma outra cidade. Acho que é fora de Israel essa cidade, eu acho. Não sei, depois vou pesquisar se Damasco está dentro de Israel ou fora. Mas eu acho que é fora. Enfim, aí ele ficou sabendo que tinha aquele povo pregando e ele veio ajudar a perseguir cristãos, colocar na cadeia, maltratava muito. As mulheres eram arrastadas pelos cabelos, está escrito na Bíblia. Se você crê ou não crê, isso aí é com você. Eu prego a Bíblia. Aqui nós não tem que agradar nem grego, nem não é troiano, como diz. Aqui não é para agradar. Aqui não é para agradar nem judeu, nem grego, nem romano. Aqui, gente, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus não ficava com mimimi com ninguém. Inclusive, ele tratou o povo dele com dureza, não foi com moleza, não. Esse mimimi, esse Jesus mimimi que prega aí, não é que está no evangelho. Esse mimimi
Enfim, todas as lives eu falo isso. Mas vai ler. Vai ler os evangelhos, vai ler os livros de Atos, da Apóstolos, aí você vai aprender diretamente na Bíblia. Não precisa você acreditar em mim, creia na Bíblia. Eu não quero. Eu leio e tenho essa liberdade de falar o que eu entendi. Mas se você não gostou da forma que eu preguei, vá para a Bíblia, mas vá. Então, em Atos 1, não, Atos 15, eu estou em Atos 15 hoje, capítulo 15. Mas no versículo 1, olha só, gente, é justamente o que está acontecendo no Brasil, gente. Religiosos, novos religiosos que surgiu de uns 10 anos para cá. Aqui, ó, Atos 15, 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Mas Jesus não pediu para Paulo pregar isso. Ok? Paulo pregava o que Jesus pediu para ele pregar. E Jesus não pediu para Paulo pregar isso. Tanto que isso gerou uma confusão tão grande, saiu briga entre os apóstolos. Ok? Então esse grupo da Judéia devia ser um grupo de fariseus, porque Judéia é a tribo de Judá, onde a maioria da tribo de Judá mora. Não tinha tribo de Judá para tudo que é lado da época. Na época já tinha membros da tribo de Judá para tudo que é lugar, mas ali a concentração estava ali, a maior parte estava ali. Então veio esse povo da Judéia. E começou, provavelmente eram fariseus e queriam que os cristãos se tornassem fariseus como eles. E ainda falou que não ia ser salvo, não. E hoje tem gente fazendo isso por aí. Cuidado de ser espírito de religiosidade. Cuidado com o espírito da religiosidade que quer tirar você da liberdade em Cristo Jesus. Então, eu já fiz a primeira live aí. Você vai ver de Atos 15. Tanto aqui quanto tá no YouTube também. Ok? Então, eu tinha lido até o 20, mas eu vou começar aqui do 19, de Atos 15. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Não podemos perturbar. Se você é gentil, convertido a Jesus, e tem religioso se dizendo judeus, nazareno, messiânico, outros nomes, se está te perturbando a liberdade que você tem em Jesus, não aceite. Aqui o apóstolo Paulo falou, gente, o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. É pouquíssimas pessoas que é um Paulo na vida, pouquíssimos. Pouquíssimos Paulo que existe, como Paulo. Pouquíssimos. Como Paulo não existe nenhum. Mas assim, mais próximo de Paulo é poucos que existem. Ok? Então, o 19 de Atos 15. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Alguém está te perturbando? Só se você for bobo de ficar seguindo essa pessoa. Ah, tá te obrigando a seguir uma religião, tá dizendo que você não vai ser salvo? Sai fora. Não devemos perturbar quem está em Cristo. Ok? Vamos lá? O 20. Mas escreve-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos. Então, tá bom, vamos fazer então uma regra para os gentios. Nós não vamos pregar a lei de Moisés para os gentios, não. Nós vamos pregar o evangelho. Jesus também tem mandamentos. Ok? Qual foi os mandamentos de Jesus? Você conhece? Lê os evangelhos que você vai ver. Então, vamos então fazer uma regra. Então vamos fazer uma regra para os gentios. Qual foi a regra? Abster-se das contaminações dos ídolos. Ok? Os deuses, ídolos eram deuses. O povo da época era muito espiritualista. O povo da época
de Jesus, dos apóstolos. Lembra lá de Jonas, que lá o povo, eles eram, Jonas quando estava no navio, que eles foram lá, rezaram, tiraram sorte para ver quem caía. E aí foi perguntar para Jonas qual era o Deus dele. Os povos daquelas épocas, eles eram muito espiritualistas, eles tinham os deuses deles, que eu não vou discutir isso aqui, ok? Mas quando a pessoa vinha para Jesus, ela tinha que seguir somente a Jesus de Nazaré, ok? Não tinha nada que criar deuses, não. A igreja chamada mãe, que diz que é mãe, mas mãe é Jerusalém, que é mãe, não é? Ali já é a filha, a única que diz que é a mãe já é a filha, gente. A mãe está lá em Jerusalém. Então a igreja que diz que é mãe, que já usurpou o lugar de mãe, porque Deus seja louvado. A mãe é Jerusalém. Vamos lá. Estou falando sobre os ídolos. Então, hoje em dia tem muitos ídolos por aí pelas igrejas. Ídolos de pedra, de barro, de ouro. E tem também o ídolo espiritual. O ídolo espiritual você não vê, mas Deus vê o ídolo espiritual que está no coração das pessoas. Deus vê, ok? Nós não vemos, mas Deus vê. É igual adultério na mente. Você não vê, mas Deus está vendo. Ok? E é um pecado. Então vamos lá. O 20. Então, vamos fazer uma regra. Vamos escrever aqui uns mandamentos para os gentios convertidos. Abstenha-se das contaminações dos ídolos, dos deuses, bem como das relações sexuais ilícitas. Mas o que é relação sexual ilícita? É tudo que não está da forma que Deus fez. É ilícita. Não está da forma que Deus permitiu, não está da forma que Deus deixou. É ilícita. Então o cristão ele tem que se... Hoje em dia o maior pecado que os cristãos cometem nas relações sexuais ilícitas é um dos maiores pecados. Eu não sei se o maior pecado é mexer com dinheiro ou se o maior pecado é o sexo. Mas o sexo é muito nojento, porque mexe com o corpo. O dinheiro é terrível. O pecado do dinheiro é terrível, mas o pecado do sexo é nojento, porque mexe com o corpo. Okay? A Bíblia mesmo fala que é onde usa o corpo para pecar. Então é nojento. Vamos lá? Então, abster-se das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocado e do sangue. Por que o animal sufocado? Ele sufocava o animal, matava o animal, mas não derramava o sangue do animal. Tem que derramar o sangue do animal. Tem que derramar o sangue do animal, viu, gente? Hoje em dia a gente come essas carnes por aí, a gente não sabe nem como é que foi matada. A gente não sabe. Mas tem que derramar o sangue do animal. Quando sufocava, não derramava o sangue. Então não podia comer por causa disso, porque não tinha derramado o sangue do animal que foi sufocado. Ok? Onde eu parei aqui? Nessas regras. Está em Atos 15, versículo 20. Se quer saber... mas onde está? Onde está? Você quer saber onde está? Vai para Atos 15 que você vai saber onde que está, ok? As regras. São as coisas mais sérias para o cristianismo. Ok? Então vamos lá. O 20, né? O 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então Moisés já estava sendo pregado na sinagoga, ok, gente? O 22, o 21, agora o 22. Então apareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo ele elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas,
homem notável entre os seus irmãos. Então, depois deles mandaram para Jerusalém, para conversar com os apóstolos de Jerusalém, para resolver ali. A igreja começou em Jerusalém, a mãe é Jerusalém, não é Roma, não é Roma a mãe é Jerusalém. Se você não quiser crer, não posso fazer nada, mas a mãe é Jerusalém, Roma já é filha. Então vamos lá. E aqui eles foram lá conversar com os apóstolos de Jerusalém sobre esse negócio, e não vai ter que pregar a lei de Moisés, vai ter que circuncidar. Não, isso não foi pedido para os gentios, ok? Então vamos lá. Aí depois de fazer aquela regra ali para os gentios, eles enviaram para Antioquia. Foi Barnabé, foi Paulo. Aqui, ó, vamos ver, 22, enviaram para Antioquia. Então apareceu bem aos apóstolos. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Lembra que Paulo e Barnabé teve que ir lá para Jerusalém para resolver a briga? Por causa dos fariseus que apareceram lá e estavam trazendo confusão naquele outra cidade que eles estavam. Então apareceu bem, agora que os apóstolos já tinham recebido Paulo, Barnabé, tinha conversado com ele, já tinha feito a regra. Essa regra para os gentios foi feita com os apóstolos. Tinha Pedro, tinha Paulo, estava tudo junto ali, gente. Tiago, que eram os apóstolos assim mais na direção, ok? Da igreja primitiva. Então então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, outro Judas, gente. O nome Judas, gente, é um nome comum, o nome Judas é Judá. Então não vai achar que todo mundo que chama Judas é do mal, não. Não é isso. Ok? Não é. É um nome comum, como tem muitos por aí com o nome de Paulo, de João, de Pedro, até tem pessoas que até usam o nome de Jesus e não andam na santidade. Vamos lá? Então, tinha também esse Judas junto, era um nome muito comum na época, teve muitos Judas que se converteu ao Senhor Jesus e que não tinha nada a ver com o que traiu, ok? Então foi o Judas, chamado Barsabás. Bar é filho de Sabás, Barsabás. E Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então foram quantos? Paulo, Barnabé, Judas, que também era chamado de Barsabás, e Silas. Então foi 4 homens notáveis entre os irmãos. Mandaram para Antioquia. 4 homens notáveis. Já tinha resolvido aquela questão. Já tinha resolvido. Não era para pegar circuncisão por gentios, crente. Não era. Está bem decidido aqui pelos apóstolos. Mas tinha que pregar sobre a carne com sangue, o animal sufocado, as relações sexuais ilícitas e os ídolos. Disso os cristãos têm que afastar até hoje. Vamos lá, gente, vamos continuar a leitura. Aleluia, glória a Deus. Glórias e glórias. Eu vou lendo e vou aprendendo junto com vocês. É muito maravilhoso. Eu já conheço, eu já li, mas cada vez que eu leio parece que é a primeira vez. A palavra de Deus é linda, maravilhosa. Vamos lá, 23. Escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Ok? Eles foram para Antioquia, para a Síria e para a Cilícia. E mandou saudações, saúdam eles, saúdam. Nós falamos saudações, saúdam, né? É um cumprimento. Cumprimenta eles por mim lá. Pensando, cumprimenta eles por mim lá. Fala que eu mandei um abraço. Tô com saudade deles. É isso que é saudações, ok? Aqui
No italiano fala salutare. Saluta, saluta. Saluta é saúda. Ok? Tem muitas palavras aqui que no Brasil nós usamos D, aqui eles usam T. Então é salutare. Te saluta. Eles falam assim, fulano te saluta. Tá dizendo que tá me salutando, ok? Tá me cumprimentando. Quando alguém fala, olha, fulano te saluta, eu sei que tá me cumprimentando. Tá lembrando de mim, manda um abraço pra mim, essas coisas. Ok? E português, nós dificilmente a gente usa essa saudações, né? Saudações, como é que fala aqui, ó? Quer ver? Saudações. Manda saudações. Dificilmente a gente usa, né? Mas tem a saudação. É um cumprimento. De longe. E você manda por alguém, por outra pessoa. Ok? Então, continuando aqui o 24. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. O povo saiu sem autorização. Cuidado com pessoas que saem por aí, da cabeça deles, falando coisa que Deus não mandou falar, falando coisa que Jesus não mandou falar. Cuidado. Você não conhece os evangelhos, você não conhece as castas dos apóstolos, a pessoa vem e fala um monte de coisa para você, e você fala, ai, eu estava enganado, eu pensei que era salvo e não era. Ai, eu tenho que circuncidar, senão eu não vou ser salvo. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para me ser salvo, tá vendo? Eu estava enganado. Não, você não está enganado, não. Se você conhece os evangelhos, a casa dos apóstolos, você não estava enganado. Cuidado com os religiosos. Eles vão confundir a tua cabeça para você achar que a morte de Cristo não foi suficiente para te salvar. Que andar em santidade é outra coisa. Mas a morte de Cristo é que é suficiente para nos salvar. É claro que aquele que é salvo vai andar em santidade, vai tirar as impurezas. Mas para andar em santidade não precisa circuncidar, não. Isso aí é coisa de religiosos. Porque Jesus, nem Deus, nem o Espírito Santo aqui no livro de Atos você não vê pedindo para gentil circuncidar. Ok? Mas parece que é que fala circuncidar de Timóteo. Timóteo era de mãe judia. Quem é mãe judia é judeu. Parece que é isso, gente. Desculpa aí, porque eu não guardo tudo na memória assim. Eu vejo as pessoas falar, mas não guardo tudo não. Mas vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Okay? Que a Bíblia é que nos confirma. Então, 24 de novo. Falou, porque surgiu um grupo sem autorização que está perturbando as almas das pessoas crentes em Jesus, ok? Hoje também tem muitos, no Brasil está cheio. Cuidado. Ao 25, vamos para o 25. Pareceu-nos bem chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então, que foi enviado? Silas e o Judas, Barsabás, ok? Judas é um nome normal, comum. Então, eles enviaram aqueles homens ali, ok? Aleluia. Gente, é tão bom quando a gente lê a Bíblia, porque você tira tanta minhoca da sua cabeça que o povo coloca. Ó, 26. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses homens que ele estava mandando, ok, gente? Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois apareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encarga além destas coisas essenciais. Olha aqui, pareceu bem a nós o Espírito Santo. O Espírito Santo está junto de acordo com eles. O que era? Sai dos ídolos, sai das relações sexuais ilícitas e sai de comer sangue.
E se você mata animal para comer, não sufoca ele. Não sufoca. O cristão não pode sufocar um animal. Ok? E se alguém sufocou o animal e te deu, não coma. Se você sabe, às vezes você está comendo, você não sabe o que aconteceu. Aí, mas se você sabe que o animal foi sufocado, não coma. Ok? Porque não é a forma correta de matar animal. E aqui foi deixado para os gentios isso. Não é circuncidar, não. É não ter relações sexuais ilícitas, não ter ídolos e não comer sangue e nem carne de animal sufocado. Leia Atos 15. Então vamos continuar. Então aqui ele fala que pareceu bem a eles e ao Espírito Santo. A dessas regras. Então vamos lá para o 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados. Aqui ele está repetindo. Já é a repetição das regras, ok? E das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardares. Ok? O que é? Que vos abstenhais. Abstenhais é parar de praticar, é sair fora, é não aceitar. Das coisas sacrificadas a ídolo, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Ok? 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram sobremaneira, se alegraram pelo conforto recebido. Nós nem sabemos o que está escrito nessas epístolas, essa carta. Sabia que tem muitas cartas que foram extraviadas? Eles tinham uma carta ali. O que destaca na carta era isso, mas com certeza tinha mais coisa. Mas aqui só fala que entregou a epístola. Com certeza tinha muito mais coisa ali, entendeu? Mas aqui foi o que eles colocaram para nós. O principal daquela carta ali era explicar aquilo para eles. Que não era para deixar os outros perturbar a vida deles, mas que eles se afastassem daquelas coisas que não era para o cristão. Ok? Quando a leram, a epístola, a carta, quando a leram, sobremaneira, se alegraram pelo conforto recebido. Ok? Então eles ficaram felizes. Tinham conforto recebido. Ok? Tinham conforto. Eles receberam conforto quando recebeu aquela carta, porque eles estavam sendo oprimidos. O religioso, quando ele não consegue proibir o evangelho, eles oprimem as pessoas. O religioso, ele prega o evangelho, mas depois ele oprime as pessoas com os costumes que não foi os apóstolos que deixou. Você está debaixo de um jugo. Você está debaixo de um jugo que não foi os apóstolos que deixou, então lê Atos dos Apóstolos. Você não lê Atos dos Apóstolos, você vê debaixo dos jugos. Olha lá. Eita. Isso é maravilhoso, gente. 31. Já li, né? Que eles ficaram alegres. 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Muito conselho que não está aqui escrito. Tem muita coisa que não ficou escrito. Tem muita coisa que está perdida ainda por aí. E quando aparece, aí eu não creio. Paciência. Se apareceu se encontrou um livro, um rolo, uma carta que não é contra o Evangelho de Jesus, que não é contra os apóstolos de Jesus, é verdadeira. Não precisa ter medo. Se for contra o Senhor Jesus, que ele veio em carne, o Filho de Deus veio em carne, se for contra isso, não aceite. Mas se não é contra, não precisa ter medo.
Lá, 33. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Veja que Antioquia era um lugar que tinha muitos cristãos. Inclusive foi em Antioquia que receberam o nome de cristãos, ok? Foi em Antioquia que eles receberam o nome de cristãos. Então ali tinha uma igreja muito grande, ok? Muito grande em Antioquia. Hoje é proibido, hoje tem uma nova religião lá que proíbe pregar o evangelho, mas naquela época não era assim não. Naquela época os maiores perseguidores do evangelho eram os próprios fariseus judeus que não criam em Jesus de Nazaré. E onde eles moravam, eles perseguiam. Vamos continuar? O 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então eles iam por cidade em cidade pregando. Eles iam por cidade em cidade pregando, e aí eles resolveram voltar e passar por todas aquelas cidades para ver como que eles estavam, ok? E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Aí apareceu mais um na história, o Marcos. João Marcos, na realidade é João Marcos, ok? O João Marcos. E Barnabé queria levar o João Marcos também, ok? Barnabé andava com Paulo. Ele falou, vamos levar o João Marcos, ok? Mas Paulo, não achando justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, lá atrás o João Marcos tinha afastado deles, não quiseram acompanhar eles. Aí agora Paulo falou, não, é melhor deixar ele aí, ele já afastou de nós uma vez, vai que ele nos abandone de novo. Paulo não ficava com mimimi com as pessoas, gente. Paulo era sério. Paulo... Ai, deixa o irmãozinho, ele se arrependeu. Paulo, sabe o que Paulo falou? Paulo falou, ele já se afastou de nós uma vez. Eu não acho justo levar ele, não. Ele já se afastou de nós uma vez. Gente. O apóstolo Paulo tinha autoridade, ele recebeu de Deus, ele recebeu de Jesus. Os apóstolos receberam a autoridade de Jesus. O Senhor Jesus falou, a quem vos perdoardes será perdoado. Tem lá, depois da ressurreição de Jesus. Você tem que conhecer o evangelho antes e o depois de Jesus. O evangelho que o Senhor Jesus pregou antes e o evangelho que o Senhor Jesus pregou depois também. Jesus também pregou depois da morte e ressurreição. Mas a maioria dos crentes fica só até a cruz, eles não vão mais para frente. Eles vão lá até o túmulo ressuscitado, mas não vai mais para frente. Eles não pregam o que Jesus pregou após a ressurreição. Muitos crentes não pregam, porque eles vão ter que entrar em Atos, vai ter que entrar no batismo do Espírito Santo, e muitos crentes fogem disso. Ok? Vamos lá, 38. Já li 38, que Paulo falou. Olha como Paulo fala. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Tinha afastado no passado. Paulo falou, eu não me sinto seguro com esse irmão aí, não. Tudo bem, ele quer servir ao Senhor, quer fazer a obra do Senhor. Fica aí mesmo fazendo. Eu não me sinto muito seguro, porque uma vez ele já me deixou na mão. Cuidado com o crente que te deixa na mão. E você vai... tem que perdoar irmãozinho, você aí com ele. Aí ele te deixa na mão de novo. Tem que perdoar... E você só vai passando por decepção. Até o dia que até você acaba sendo descrente. Porque ficou insistindo naquilo que não era para insistir. Eita, Deus maravilhoso. Me ajuda, Senhor, e calamachaia. 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Saiu briga ali, gente. Desavença, separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marco, navegou para Chipre. Gente, ali houve... Gente, só para vocês terem ideia como Paulo era. Então, Paulo...
Esse Paulo amado. Paulo era assim, gente. Você tem que entender Paulo. Ele falou, não. A ponto de Barnabé, que era o companheiro dele, falou, tá bom, Paulo, então você arruma outro para ir com você que eu vou com o Marcos. O Barnabé ficou. Tem muitos crentes Barnabé. Dá oportunidade, dá uma, dá duas, dá três, mas o Paulo não dá muita oportunidade para ninguém, não. Porque o Paulo sofreu, sabe o quanto que ele pagou ali para pregar o evangelho, gente. Paulo foi apedrejado até a morte, Deus ressuscitou ele. Paulo apanhava, Paulo sofria, gente. Ele falava, eu carrego aqui no meu corpo as marcas do evangelho. Então, Paulo não dá muita moleza, porque quem mais sofre também não fica dando muita moleza, não. É assim, gente. Crente que sofre muito, não dá muita moleza, não, porque ele sofreu. E Paulo não quis que João Marcos fosse junto com eles, porque João Marcos já tinha abandonado eles em outra ocasião. E aí Barnabé ficou do lado de João Marcos. Tá bom, Barnabé, então você vai com João Marcos. E Paulo arrumou outro para ir com ele. Ok, vamos lá? 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Voltaram para Chipre, porque eles já tinham passado por essa cidade, ok? Na realidade, eles iam voltar na cidade onde eles já tinham pregado o evangelho, lembra? O 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Quem agora passa a ser companheiro de Paulo na pregação? Silas. Silas, eu estou aprendendo muito, isso é maravilhoso. Então Silas passou a ser companheiro de Paulo. Paulo era sério, Paulo não dava mole não. Abandonou uma vez, Paulo já não queria que fosse mais outra vez com ele. Agora vamos lá, mas tinha o Silas, graças a Deus, Deus preparou já Silas para estar com Paulo. Ok? Então aqui, e termina aqui o capítulo no 41 e fala... E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, Paulo e Silas voltou ali para a Cilícia, para ver como é que estavam os cristãos que tinham se convertido ali. E Barnabé e João Marcos foi para Chipre. E glória a Deus e aleluia. Eu amo essas coisas, eu amo. Isso é o evangelho que você tem que ser pregado. Isso é a doutrina do cristão, é os apóstolos, é o evangelho, é os apóstolos, é o que Jesus também pregou após a ressurreição. Não é só o que Jesus pregou antes da ressurreição, é também o que Jesus pregou depois da ressurreição, depois da ressurreição o Senhor Jesus pregou. Ok, gente? Nós precisamos seguir. Também as pregações após a ressurreição. Não para na cruz, segue em frente. Ok? Pai, shalom, shalom, até qualquer hora. Inscreva meu canal do YouTube. Ok? Pai, shalom.